Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Haroldo Alves. Hoje eu irei mostrar o passo a passo de como fazer esse efeito de sabre de luz aqui no Neutro. Então fica comigo até o final que você vai ver como é fácil e rápido de se fazer. Vamos lá? Bom, então com o Neutro aberto, já coloquei aqui um vídeo ao qual gravei o movimento utilizando um tubo de alumínio, onde nele eu passei 3 fitas, um logo próximo à minha mão, para mim ter a visão do movimento, ao qual quando eu fizer um pequeno giro eu possa usar o nó de rotoscopia para que possa ser aplicado o efeito. Então eu enrolei uma fita bem próxima à minha mão, onde vai iniciar a luz do sabre, bem no meio do tubo e bem na ponta, para que possa ter a visão melhor da máscara, do rosto. Então aqui no caso eu botei um nó de rotoscopia e aproximo um pouquinho, então eu vou fazendo esse contorno ao redor do tubo. E praticamente de frame em frame, então eu posso até pular de 2, de 3, de 4, dependendo do movimento, se não ficar muito distante do tubo. Então eu vou fazendo esse reajuste do contorno da rotoscopia para que logo em seguida possa ser aplicado o efeito. Então é um processo um pouco demorado, um pouco lento, mas que vale a pena. Depois que ele está prontinho, fica bem bacana. Então aqui no caso eu não ativo ainda aqui o RGB, deixo só o alfa ligado, para que eu possa ter a visão do tubo embaixo, e vou só fazendo a passagem dos frames e vou fazendo essa regulagem aqui da posição dos nós. Então logo no começo eu vou mostrar para você até mais ou menos 2 minutos o procedimento que eu estou fazendo, e logo em seguida eu vou dar uma pequena acelerada, mostrando todo o procedimento, só que bem acelerado para que vocês possam ver como é feito esse efeito. Então no caso a gente dá um pequeno zoom, aí eu seleciono o nó e vou posicionando. Passo 1 ou 2 frames e vou tendo que fazer esse processo que é um pouco lento mesmo, demorado, tem que ter paciência, mas como eu disse, depois que está pronto ele fica bem bacana. Então fica comigo até no finalzinho para vocês terem essa noção e poder usar em outros efeitos também, dependendo da sua criatividade. Aí quando eu não quiser fazer o movimento do ponto, eu faço essa seleção dos 2 pontos e já puxo para o lado. Porque como o tubo tem uma largura padrão, então tem certos momentos que não precisa movimentar nó por nó. Posso movimentar logo o par junto. Já em outros processos nessa ponta aqui eu tenho que redimensionar.
Bom, então depois de terminado todo o procedimento do contorno da rotoscopia, em todo o movimento qual eu faço com tubo, agora eu vou fazer o início. Logo aqui coloco no frame 5 e vou posicionar o roto logo no próximo à minha mão, como se o sabre estivesse surgindo, o brilho estivesse saindo próximo da mão e indo para frente. No caso aqui eu já ativei o RGB, vocês podem perceber que o RGB está ativado, então o contorno fica todo branco e eu coloco no frame 5, posiciono exatamente para que quando der início à gravação ele possa surgir aos poucos. Então, no caso eu faço esse posicionamento dos nós no frame 5 e depois vou passar um pouquinho logo para o frame 6 e coloco o brilho já chegando no meio, e depois do frame 7 eu posiciono no final. Então no caso aqui o RGB está ativado, eu vou desativar para que fique melhor a visão. Primeiro eu faço esse posicionamento, vou desativar o RGB, é melhor de ver a posição. No caso já coloquei no frame 6 e depois coloco no frame 7 e desço totalmente a rotoscopia, para que na sequência o sabre possa aparecer o brilho surgindo. Bom, então para que o efeito possa acontecer, no frame 5 eu também pego a opacidade do roto, coloco para o 0 e ativo o keyframe. Feito isso, lá no frame 6 aí eu já ativo, coloco a opacidade para 1 e consequentemente o keyframe já vai ser ativado. E no 7 em diante ele já fica branquinho, onde esse efeito quando começar o vídeo ele começa apagado e no frame 5 ele já acende e segue a sequência até o final. Então, terminado o procedimento, eu mais uma vez ativo o RGB do roto e vou colocar agora dois nós sólidos que vão interligar com a rotoscopia para que eles possam servir como fundo, para que o brilho possa aparecer de maneira bem mais nítida. Então, no caso, eu já posiciono dois nós sólidos, faço a ligação de um com o background da rotoscopia e já vou colocar aqui também um nó de mesclagem, um nó de mistura, de união, que é o merge. Aperto o Ctrl do teclado, aparece essas bolinhas, já faço puxar ele já liga automaticamente. E vou ligar o ponto B para o outro nó sólido. Aí no caso eu vou colocar um outro merge também, outro nó de mesclagem, onde eu vou fazer a ligação dele para a imagem. Então, assim, para fazer essa ligação aqui direta, você só aperta o Ctrl do teclado e puxa, que vai aparecer essa bolinha amarela, e só é colocar que ele já liga automaticamente. Então, ligo o ponto B para a imagem e o ponto A para o outro merge. Aqui no caso eu tenho que ativar o screen de cada um dos merge para poder aparecer melhor. Então, tanto do primeiro merge, primeiro nó de mistura, como o segundo nó de mistura, eu ativo o screen. No caso agora eu vou colocar um nó agora de glow, de brilho, e um nó grade, que vai exatamente fazer o efeito do brilho no sabrezinho de luz. Então ligo o glow com o primeiro merge e o grade logo em seguida para o glow. E faço a ligação dele para o outro merge, ponto A. Então você pode ver que já apareceu um pequeno brilhozinho ali. E aqui no caso do glow, eu vou alterar aqui o tamanho, size, aqui para 2.53. Ficar um brilho bem suave. Aqui também no Solid Hue, eu coloco um fundo azul, que vai dar um azulado bem suave também. E aqui no Grain, que é o brilho, eu vou fazer uma pequena alteração nele. No caso aqui no meu gama, primeiro eu coloco 1.410, ele vai colocar um pouquinho de brilho, e
No Gray eu vou apenas só alterar o fundo dele para um verde, para a beirada ficar esverdeada. Ok, feito isso então no Grade, no Lift eu puxo para 1, aumenta a numeração para 1, no Gray vou colocar 0.590, 690 aliás, e no Multiply eu vou colocar 0.590. São alterações bem suaves, no caso eu prefiro colocar em numeração para poder dar um efeito mais satisfatório. No Gamma eu vou colocar 0.740. E vou aqui também diminuir o mix para 0. Feito isso, eu vou colocar agora um outro nó de mesclagem, onde vou fazer a ligação dele pro meu vídeo. Vou ligar o ponto A para o outro merge e o ponto B para esse vídeo, qual eu estou fazendo o efeito. Porque entre os dois merge eu vou colocar um nó de Color Lookup. Ativo também o screen desse merge para poder aparecer. Mas aqui eu coloco o nó, mas eu errei aqui esse nó de correção, eu vou colocar entre o merge e o vídeo, e vou colocar o outro nó qual eu falei, o Color Lookup, aqui exatamente nessa posição. Esse nó de correção eu vou colocar entre o merge e o vídeo. Quero dar uma pequena suavizada também na cor, na tonalidade da cor. Então faço a ligação das duas entradas para esse nó. Aí aqui no gráfico eu vou dar uma pequena posicionada tanto no red, green, para ficar um pouco mais esverdeadinho. Dou duas clicadas no centro e só arrasto o pontinho para que possa alcançar um tom de verde mais satisfatório. Aqui no blue também, no caso vou baixar. E no alfa também. No alfa não altera muita coisa, mas dá uma suavizada. No master também do mesmo jeito. Bom, feito isso, aqui no meu nó de correção de cor do vídeo, aqui no Gray eu dou só uma leve alteradinha também, para não ter muita mudança. Coloco 1.040 e no offset também vou colocar bem, só uma pequena diminuída, menos 0,10 milésimos. Então foi uma alteração de cor bem suave. E praticamente está pronto, gente. Aqui no caso eu só preciso colocar um nó de gravação, que é o Ride, e fazer a renderização do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam compartilhar. Quem não é inscrito no canal possa se inscrever. Possa dar essa força pra gente, para que a gente sinta mais motivação para criar novos vídeos. Futuramente iremos fazer pequenos tutoriais também mostrando mais as ferramentas do Nitro e como você pode utilizar para outros efeitos, outras composições. Podemos ver que o Nitro, como ele foi inspirado no Nuke, ele tem ferramentas muito satisfatórias que fazem composições bastante agradáveis. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!